E aí, beleza? Hoje eu vou te mostrar como é que funciona a aquisição de um terreno no metaverso. Então já deixa teu like, te inscreve no canal e bora pro vídeo. Para começar falando de metaverso, a gente tem que entender como que funciona esse sistema. O que ele compõe, quem que está por trás disso, como é que funciona essa questão de terreno, o que mais que tem para vender lá dentro, quem são as pessoas que estão lá, como é que funciona essa compra, o que é o metaverso de verdade, para depois a gente chegar na parte do terreno. Então, começando pelo macro, o que seria o metaverso, de uma forma bem simples, é como se a gente conseguisse levar as interações que a gente tem no mundo real para dentro de um ambiente 100% digital. É claro que não é, nesse primeiro momento, algo como se fosse uma interação de mundo real. O que eu quero dizer? Vamos fazer uma comparação assim. Quando a gente assiste um filme de ficção, hoje, devido aos efeitos especiais que são aplicados e com a tecnologia que já tem de aplicação desses efeitos especiais nos filmes, a gente tem a impressão que muito daquilo faz parte do mundo real. Mas a gente tem noção de que não vive na nossa realidade, mas parece muito. Dentro do ambiente de metaverso, nesse momento, as plataformas se parecem muito mais com um joguinho de videogame. Elas são todas pixeladas, então aqueles quadradinhos podem até não ser tão pixeladas assim. Ela tem um ambiente mais harmonioso, mas ainda assim é característico por um desenho, como se fosse realmente um joguinho de videogame. Agora, qual que é o diferencial disso? Por que um joguinho de videogame, se a gente tratar desse jeito, ganhou tanta repercussão e tanta valorização? A questão é que hoje, dentro dessas plataformas de metaverso, é possível ter interações sociais que até então não se tinha como fazer isso. Hoje, pessoas podem se encontrar para fazer aquisição de produtos, interação através de shows, espetáculos e muito mais. Aquilo que a vida pessoal da gente, aquilo que no privado ou no mundo real a gente já consegue fazer, dentro do metaverso está expandindo essa possibilidade, fazendo pessoas de outro lugar do mundo, de outras nacionalidades, com um ambiente totalmente diferente de vínculo e de cultura, se encontrem nesses ambientes de metaverso. Agora, quem é o público disso? Por enquanto, ainda está restrito numa população mais jovem, a característica é essa, que já tem domínio total sobre a tecnologia, até porque não é uma coisa simples, a gente não tem plataformas, por exemplo, quer dizer, até tem, eu ia dizer que a gente não tem plataformas em português, mas a gente tem. Porém, elas não têm ainda a repercussão que algumas outras plataformas a nível mundial já têm. Então, o público desse metaverso ainda fica... Eita! Então, o público desse metaverso ainda fica muito restrito. São pessoas que têm conhecimento tecnológico, uma faixa etária mais nova, entre 14, 15 até 25, 35, 45 anos. Pessoas que dentro desse meio ainda têm um acesso a essa tecnologia, então precisa ter computador, às vezes precisa ter hardware, equipamentos que possibilitam uma ligação maior com o metaverso, tipo aqueles óculos de realidade aumentada, alguma coisa de joystick na mão para poder se movimentar, mexer, pegar algumas coisas específicas. Acontece que dentro desse ambiente, hoje, já giram milhões e milhões e milhões de dólares. Então, isso faz com que atraia cada vez mais pessoas buscando investimento. Agora, a grande questão em relação a isso é qual será o ambiente que será massificado em relação ao maior número de pessoas. Isso é uma grande questão. Hoje existem duas grandes plataformas que já são conhecidas e é onde tem a maior concentração desses terrenos de metaverso. Sem dúvida nenhuma, quando visse alguma reportagem dizendo que um terreno no metaverso é vendido por X milhões de dólares, X milhões de reais, com certeza foi dentro do ou Sandbox ou da Decentraland. São duas plataformas hoje que já existem de metaverso, onde a explosão desse boom imobiliário de terrenos e também de empresas indo para lá, empresas das mais variadas, de renomes nacionais, internacionais, de grande porte já estão se posicionando nesse mercado. A questão é um posicionamento de marca ou elas já estão visando lucro?
muito difícil de já estar tendo retorno financeiro com esse posicionamento desses dois universos de metaverso que existe até hoje. A grande dúvida, o grande ponto de interrogação nesse grande cenário de metaverso é quais serão as plataformas ou a única plataforma que é onde vai levar a massificação de pessoas lá para dentro. E aí sim a gente vai ter uma exploração de um nível bem maior do que a gente tem hoje. Para a gente tentar entender um pouquinho mais do que seria essa massificação da qual eu estou falando, vamos pensar assim. Até 10, 15 anos atrás, aqui no Brasil, a rede social que se utilizava era o Orkut. Se você tem mais de 20 anos, acredito que se lembra do Orkut. Então, isso era onde todo mundo se encontrava, dentro das redes sociais. Era uma massificação da rede social. Ao longo do tempo foi passando e chegou até aqui o Facebook, que começou lá nos Estados Unidos. As pessoas foram migrando do Orkut para o Facebook. Depois de um tempo, veio outras redes sociais. Snapchat, Instagram, apareceu o YouTube de forma massificada, mas veja, existiam outros concorrentes desse mesmo cenário. O próprio Google tentou montar as próprias redes sociais dele e não deu certo. Então, o que eu quero falar em relação à massificação, para que vocês entendam, é que em algum momento haverá a concentração maior de pessoas em poucas plataformas e muito mais conhecidas. Um grande boom que fez estourar essa valorização do metaverso foi muito recente. É quando o Facebook mudou o nome dele para Meta. Consequentemente, as plataformas de metaverso que já existiam olharam e perceberam que isso tende a ser o futuro. E quem se posiciona primeiro, talvez tenha a possibilidade de conseguir bons frutos. Mas isso é talvez. Porque dentro desse cenário de tecnologia, existem grandes, mas grandes players. Aí a gente já falou aqui, Facebook, agora a Meta, o próprio Google e várias outras empresas, principalmente atreladas à parte de jogos. Essas empresas que trabalham com jogos hoje, elas já estão um passo à frente em relação a essas empresas das quais hoje a gente tem a hegemonia, como essas que eu citei anteriormente. Porque eles já estão dentro do metaverso. Então a possibilidade deles melhorarem e conseguirem fazer com que isso fique cada vez melhor é grande. Mas não tem como subjugar o poder, principalmente financeiro, dessas outras grandes empresas que estão querendo conquistar o metaverso. Agora vamos falar especificamente do terreno ou até dos produtos que são vendidos do metaverso. Hoje, uma empresa, por exemplo, como a Nike, que está presente dentro do metaverso, que comprou um terreno, montou a sua loja e vende os seus produtos, ele vende um produto 100% digital. Ele vai vender roupas da Nike para os bonequinhos, que estão lá dentro se vestirem com as suas roupas digitais e cobram por isso. As moedas utilizadas dentro desse metaverso são muitas vezes moedas próprias, mas que elas têm origem nas criptomoedas. Esses dois que eu citei anteriormente, o Sandbox e o Decentraland, eles usam o Ethereum, como você quiser falar. Eu também não sei como é que se pronuncia tão perfeitamente assim essas moedas. Eles usam essa moeda digital, essa criptomoeda, para transformar na moeda de dentro do jogo ou do metaverso. E lá você faz a aquisição desses produtos. Todo produto que está lá dentro, seja ele um terreno, um carro ou qualquer outro produto, quando você adquire ele no ambiente digital, ele gera um token. Assim como as próprias criptomoedas ou até mesmo o NFT, que você já deve ter ouvido falar. Ele é um produto digital, mas ele tem um lastro, ele é possível ser rastreado ou, no caso, ser individualizado. O proprietário daquele produto recebe um código que é só seu. E através daquele código, ele consegue vender esse produto para frente. Então é aí que existe uma monetização desse produto. No caso dos terrenos, isso é possível porque quando você faz a aquisição desse terreno, recebem o token, que seria como se fosse a escritura no mundo real. E com ela é possível que você diga assim, pronto, esse terreno é meu. Você vai escolher a localização, vai escolher o tamanho, vai ver as características desse terreno, vai fazer a aquisição, que não é barato, e consequentemente recebem o token ou a escritura,
que fica de sua posse. Hoje, a maior parte dos terrenos, eles têm a sua valorização, ou no caso, a sua monetização, através da especulação. Não existe nada que diga assim, realmente esse terreno valorizou por isso, isso e isso. Não. O que acontece? Assim como no mundo real, os terrenos que estão dentro do metaverso, eles também se baseiam em relação principalmente à localização. E a gente já falou sobre localização e o quanto ela é valiosa dentro do imóvel aqui no mundo real. Nesse vídeo aqui, eu falei exatamente sobre isso. Qual a importância da localização num imóvel dentro do nosso ambiente, no caso aqui no mundo real. Então, no metaverso é a mesma coisa. A valorização desse terreno vai ficar cada vez maior de acordo com a localização que ele está. Então, se ele estiver do lado de uma grande empresa, de um grande distribuidor, num local centralizado ou qualquer coisa do tipo, a tendência é que ele tenha uma maior valorização. No final das contas, a forma de fazer a aquisição desse terreno ela é relativamente fácil. Você vai fazer o seu cadastro dentro de uma dessas plataformas de metaverso, vai pegar a sua criptomoeda que você já tem, provavelmente o Ethereum, vai transferir a quantia para dentro da plataforma, vai ver quais são os terrenos que estão disponíveis e fazer a aquisição pagando aquele preço que eles estão pedindo. Agora, se eu comprei um terreno no metaverso, não, eu não fiz a aquisição do terreno no metaverso. O preço dele hoje está muito caro, não faz sentido nenhum. E eu vou te explicar isso com um único motivo. Eu já falei anteriormente e repito. A gente ainda não tem uma estabilização em relação a qual será a plataforma mais utilizada ou massificada em relação ao uso do metaverso. Quando a gente não tem ainda uma base sólida para dizer, o público geral ou a maioria das pessoas vai se encontrar nesse ambiente ou vai utilizar esse outro sistema de metaverso, como a gente tem hoje as nossas redes sociais, como eu citei já anteriormente no início do vídeo. Enquanto não tiver essa estabilização e essa massificação de uma plataforma ou de algumas plataformas em relação ao metaverso, tudo ainda fica muito na casa da especulação. E gastar 70, 80 mil reais ou até milhões de reais para comprar um terreno dentro do ambiente que não se sabe se vai ter futuro, não faz sentido para mim. Não vejo como um ativo, não vejo uma possibilidade real disso ter uma grande valorização no médio e no longo prazo. Acredito que essa especulação ela é muito decorrente de pessoas injetando muito dinheiro para tentar fazer com que esses ambientes de metaverso realmente se firmem e possam combater de frente os grandes concorrentes que estão nascendo. Então, comprar um terreno no metaverso nesse momento, nessas plataformas, para mim não faz sentido. Mas eu quero saber de vocês. O que vocês esperam dessas plataformas de metaverso? Já fizeram o seu cadastro? Já estão utilizando? Alguém aí já comprou um terreno no metaverso? Gostou? Valeu a pena? Deixa aqui embaixo nos comentários a opinião de vocês sobre esses ambientes. Quero saber o que vocês estão pensando sobre o metaverso. E não esquece já de deixar o teu like, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!